Então nós estamos aqui na Casa Espírita Allan Kardec, de Botucatu. Estamos trazendo para vocês o tema o suicídio, pela visão da doutrina espírita. Então nós estamos nos reportando na doutrina espírita no capítulo 5, né? Onde tem o título Bem-aventurado os aflitos. E nesse capítulo 5 nós temos lá a justiça das aflições, e um dos temas da justiça das aflições trata sobre o suicídio. E a doutrina nos orienta sobre este tema, né? Que nós precisamos encarar a vida terrena com calma, com resignação e principalmente, vejam bem, principalmente com fé na existência da vida futura, ou seja, com fé nas nossas próximas encarnações e a nossa vida espiritual. Ter certeza, fé é certeza. Porque essa resignação, essa calma e essa crença, essa certeza que viveremos para sempre espiritualmente é que vai nos trazer a vacina, o preservativo, tá? Que vai evitar o suicídio. Então, segundo a nossa doutrina, a melhor vacina, a melhor prevenção contra o suicídio é viver a vida com calma, com resignação, quer dizer, aceitando as coisas que acontecem, tá? E uma fé ferrenha que isso aqui é só uma passagem, que a verdadeira vida é eterna, ok? Com efeito, a maior parte dos casos de suicídio são provocados por coisas, vicissitudes, coisas boas e ruins que acontecem, principalmente as ruins, as quais o homem, diante daquela dificuldade, não tem forças para suportar. Mas, graças à maneira com que o Espiritismo ensina e faz com que a gente encare as coisas da vida terrena, aquele que pensa em tirar a própria vida, ao tomar conhecimento dessa forma de encarar, ele passa a receber as dificuldades até com uma certa indiferença e até mesmo com alegria. Parece incrível, né? Mas com alegria as dificuldades, os reveses da vida. Coisas essas, sem os conhecimentos do Espiritismo, o levariam ao desespero e depois ao suicídio. Então, é evidente que essa força que faz com que ele se eleve e supere todas essas dificuldades, esses acontecimentos, tem um nome. É a fé na vida futura. Ok? O que faz com que ele tenha força para enfrentar essas dificuldades é o que se chama fé na vida eterna. Okay? E essa fé na vida eterna, ela só acontece quando nós temos o quê? Fé em Deus. Ok? Fé em Deus. Se nós tivermos fé em Deus, nós vamos ter fé na vida futura. Então, a aceitação total de Deus, né? A crença total nele, a fé total nele é que nos tira esse medo das dificuldades, o medo do desemprego, o medo da doença, o medo do assalto na rua, o pânico, as fobias. A fé em Deus cura tudo isso. Então, se nós colocarmos de lado, tá, aqueles suicídios que acontecem, que a gente chama eles de suicídios inconscientes, tá? Que são ocasionados muitas vezes por embriaguez, né? Ou por um problema de demência, uma loucura,
Então, se nós deixarmos esses suicídios de lado, todos os outros são suicídios conscientes, tá? Todos eles, sejam quais forem os motivos que causaram o suicídio, a causa geral é sempre o quê? É sempre o descontentamento. A pessoa se sente descontente por alguma coisa, seja lá o que for. Convivência em família, falta de dinheiro, ou uma doença que está incomodando, que ele talvez ache que não vai. É um descontentamento. Ok? Então, raciocinemos. Vamos procurar entender isso bem. Se alguém tem a certeza, tá, de que ele vai ser infeliz somente por um dia, vamos fazer esse raciocínio. Ele vai ser infeliz somente por um dia. Os demais dias da vida dele, ele vai ser feliz. Vocês acham que aquele que sabe que vai ser feliz só por um dia e o resto da vida feliz, ele se suicida? Não, não é isso. Não tem cabimento se suicidar se só vai ser infeliz por um dia. Ok? Muito bem. Se a gente concorda com isso. O que é a vida humana? 80 anos? 90 anos? É isso? O que é a vida eterna? Vamos fazer um raciocínio aqui? O planeta que nós conhecemos e que vivemos, o cálculo é que ele tenha 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus Cristo já era Cristo, já era evoluído ao ponto de ajudar ou fazer a gestão, gerenciar a construção do planeta Terra. Do nada se construiu um planeta. Ele participou disso aí. Então, quantos anos ele já tinha vivido antes? Agora começa a fazer umas continhas aí e divide por 90. Por 90 anos. 4 bilhões e meio dividido por 90 dá 500 mil. 500 mil dias. Seja lá. Então, eu vou sofrer um dia e vou ser feliz 500 mil dias. Porque passou essa vida, gente, a gente vai ter uma vida melhor do que essa. Porque essa é muito melhor do que a anterior. E assim sucessivamente. Isso chama-se lei do progresso. Então isso aqui é uma passagem rápida. Seja qual for o meu problema, o meu sofrimento, a minha doença, o meu desemprego, o que for, o meu relacionamento é pequeno demais comparado com a vida eterna que nós temos. Então por que brecar esse progresso com uma atitude tão grave como essa? Ok? Mas para isso, a pessoa tem que ter o quê? Nós já falamos, fé em Deus e acreditar na vida eterna. Senão, essa pessoa não tem o que fazer na vida. Se não acreditar em Deus e não acreditar na vida eterna, vai fazer o quê? Vai ficar achando que a vida é comprar um carro, comprar uma casa, né? Comer churrasco, passear, ir no cinema. A vida é isso? Não, gente, a vida não é isso não. Ok? Mas aquele que não crê na eternidade, o que acontece? Ele pensa que tudo vai acabar com essa vida. Então, ele se deixa abater pelo desgosto, qualquer coisinha que atrapalha ele, ele se abate. Puxa, só tenho essa vida e olha, vou ter que sofrer. Qualquer infortúnio o incomoda, o derruba, ele não tem força. Então ele vê o quê? A única esperança dele é a morte, porque vai acabar tudo mesmo. Então se vai acabar tudo, então que acabe já. Para que eu vou esperar mais
Eu tenho 65, mais 15 anos, vai. Vamos supor que eu vou chegar nos 80. Beleza. Para que eu vou viver 15 anos sofrendo se eu posso acabar já com isso? Esse é um raciocínio. Vou sofrer 15 anos? Para já com isso. Por quê? Porque não tem fé em Deus, não tem fé na vida futura. Ok? Então, abrevia. Acaba com isso. Isso no pensamento dele, que está totalmente errado. Por que está totalmente errado? Porque não é assim. A vida é eterna. Nós temos provas e mais provas disso. Então, a falta de fé, a dúvida quanto ao futuro, né? As permissivas ideias materialistas. Olha, permissivas ideias materialistas. É assim que a nossa doutrina chama as ideias materialistas. Permissivas ideias materialistas. A crença numa vida única são os maiores incentivadores do suicídio. Pouquíssimas pessoas que se suicidam não têm esses dois pensamentos: crença numa vida só e a crença no materialismo. A alegria está tudo em coisas materiais. Então essas duas crenças criam aquilo que a doutrina chama de frouxidão ou fraqueza moral. Ok? Fraqueza moral ou frouxidão moral é o nome que a doutrina dá. Então, prestem bem atenção nisso, quando nós vemos cientistas, professores universitários, né? Grandes jornalistas, escritores, que são materialistas e que se apoiam na autoridade do seu saber, dos seus títulos, dos seus grandes conhecimentos para pregar a vida única, apenas a existência da matéria, né? Se esforçando para convencer os seus leitores, os seus ouvintes, os seus seguidores, convencendo eles que eles não têm nada a esperar além desta vida. E se ela não é boa, então, esperar o quê? Se eles pregam com tanto conhecimento, eles pregam a existência de uma vida única e não se rendem a Deus, a gente tem a impressão, a gente vai acreditar que eles estão tentando insinuar que aqueles que são infelizes, o melhor mesmo é se matar, deixa viver só os felizes, é só uma vida. Está atrapalhando, porque esse mundo de gente infeliz aí, deixa os felizes viverem em paz. Dá a impressão que é isso que eles querem. E eles fazem isso irresponsavelmente. Irresponsavelmente. E eles nem ao menos se ocupam de afastar aqueles que eles convencem da vida única, afastá-lo dessa ideia de acabar com a própria vida. Eles sabem que eles estão ocasionando isso, porque eles não são burros, eles têm altíssimo conhecimento, intelectualidade, sabedoria, conhecem estatísticas e tudo mais. Então eles sabem das consequências do que eles estão fazendo e não tomam nenhuma providência, como se eles realmente fizessem. Isso é uma irresponsabilidade que a doutrina, isso aqui é doutrinário, não é eu que estou inventando, é a doutrina que diz, eles são irresponsáveis. Eles são irresponsáveis, ok? Então, se eles pregam sem piedade a desesperança, ao afirmarem que Deus não existe, e que acabando com essa vida, nada além do nada é o que resta, de onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva que resta é que mais vale suicidar-se e acabar logo, sem duvidar, fazer o mais rápido possível, né, do que deixar para morrer, mas lá na frente sofrendo, aumentando a cada dia o seu sofrimento. Tá? E isso é uma imensa responsabilidade para pessoas com tanto e tamanhos conhecimentos
E eles pregam isso na maior cara dura. As ideias da vida única, propagada pelos materialistas, é, portanto, a doutrina está acusando, a ideia da vida única propagada pelos materialistas é, portanto, o pior veneno que inocula em muitos sofredores a ideia do suicídio. A doutrina acusa isso e já alerta. Ela conclui dizendo assim: e os que divulgam essas ideias materialistas e a inexistência de Deus assumem uma terrível responsabilidade perante as leis de Deus. A lei de ação e reação vai alcançá-los. Com o Espiritismo, ou para nós espíritas, não havendo mais a dúvida da vida futura, ou a certeza que nós temos da vida eterna, modifica-se de uma maneira geral a visão da vida. Aquele que acredita nesses ensinamentos sabe que a vida se prolonga indefinidamente para depois do além-túmulo, para depois do desencarne ou da morte, como queiram chamar. Mas com uma vantagem. Se prolonga em condições inteiramente novas, ou seja, com uma vida renovada espiritualmente, não materialmente, espiritualmente. Olha o que a doutrina nos ensina. É isso? Daí então, para aqueles que estudam ou tomam conhecimento ou que já são espíritas, né? Daí surge a paciência com os problemas e as dificuldades, a resignação para com os sofrimentos, ok? E isso naturalmente os afasta de qualquer ideia do suicídio, obtendo-se com isso uma fé que é chamada de coragem moral, tá? Coragem moral, ok? Bom, então o estudo e o conhecimento da doutrina espírita tem ainda outro resultado positivo e talvez até mais decisivo para quem pensa em subtrair a própria vida. A pessoa tem a intenção, toma conhecimento do Espiritismo, vê que ele prova tudo o que fala, né? Então, esse conhecimento traz a ele algo mais positivo. O que é? Depois de muitos depoimentos que a doutrina extraiu por intermédio de médiuns, depoimentos esses dados por muitos espíritos de irmãos suicidas, revelando a situação infeliz desses irmãos que tomaram drasticamente tal atitude, a situação infeliz deles lá na vida espiritual e do grande sofrimento que os acomete e que prova que ninguém pode violar impunemente perante a lei de Deus, que proíbe subtrair a própria vida, como também não permite a subtração da vida de terceiros. Então a subtração, segundo a lei de Deus, a subtração da própria vida acarreta, conforme comprovam os irmãos espirituais que fizeram isso, sofrimentos terríveis. Eu estudo muito isso. Eu estudo vida espiritual.
E eu estudei muitos depoimentos. Tem um livro chamado Perispírito e Suas Modelações. Ali fala. E tem outros também, mas eu estou citando um para não ser muito extensivo nesse sentido. Que o sofrimento desses nossos irmãos é tão grande, que chega a assustar. Existe uma coisa que se chama monoideísmo, ou seja, é a repetição de uma ideia, como se fosse um disco enroscado. Fala aquilo e repete. Chama-se monoideísmo. Aquele pensamento vem, vai até o finzinho dele, volta e começa de novo. Isso chama-se monoideísmo. Imagine então um suicida que pegou um revólver, desculpa o exemplo, estourou os próprios miolos e viu aquilo tudo. Aquela dor lacinante. E ele vai ficar na vida espiritual em tamanho desequilíbrio. Não é castigo de Deus, não, porque Deus é Pai, não castiga. É consequência da ação que ele fez. Aquilo vai traumatizá-lo de tal maneira, porque é algo tão gritante, que ao aquilo explodir, ele entra em total desequilíbrio e ele fica vendo o tempo inteiro aquela mesma cena. Chama-se monoideísmo. E vocês pensam que o tempo inteiro é um dia? Ou vocês pensam que é um mês? Ou vocês pensam que é um ano? Não? É mais? Será que é 10 anos? Eu estudei casos de 80 anos. 80 anos a pessoa desequilibrada, revendo aquela mesma cena. Ah, mas e Deus não acode? Lógico que Deus acode. Mas ele não consegue receber a ajuda. Ele está em total desequilíbrio. Em total desequilíbrio. Quando a mente dele desesperadamente sente no coração o arrependimento daquilo que ele fez, e aí ele se lembra de Deus, a vibração dele melhora e ele começa a sair um pouco do desequilíbrio. Você sabe o que acontece no momento seguinte? Ele começa a enxergar as equipes de socorro que estão há 80 anos ao seu lado, esperando ele desejar ajuda. Aí ele enxerga ajuda, aceita ajuda, aí eles vão começar a tratar ele, e ele vai começar a sair do desequilíbrio. Isso é acabar com o sofrimento? Acabar com a própria vida acaba com o sofrimento? Meu Deus. Então, entre os suicidas, não tem esse negócio de vai para o inferno, que nem a gente vê algumas religiões falando, não existe isso. Então o sofrimento não é eterno, não, ele é temporário. Pode até levar um tempinho assim de 80 anos, né? Ok? Pode levar menos. Cada caso é um caso. Ninguém aqui está parametrizando nada, só dando exemplo que eu vi. Então, esse sofrimento pode durar lá meses, anos, décadas. Tudo depende do motivo e da ação praticada. Não porque Deus castiga pelo motivo, não. É que o motivo e a ação é que dá o tal do desequilíbrio. E sem o equilíbrio você não consegue ser curado. Ficou claro? Então, o Espiritismo tem, portanto, para opor aos suicidas, muitas razões. Para que eles se suicidar? Sim. Quais são as razões do Espiritismo? Primeiro, a certeza de uma vida futura, certo? A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será mais feliz do que essa. É a lei do progresso. Nós somos mais felizes nessa vida do que na anterior, nós fomos mais felizes na anterior do que na outra.
Se hoje nós somos bons, nós éramos menos bons na anterior. Se hoje nós somos maus, nós éramos pior ainda. Então, a lógica é que na próxima nós vamos vir melhor. Vamos vir para sofrer cada vez menos. Também o Espiritismo nos oferece, ou nos aconselha a certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário àquilo que você espera. Eu vou acabar com a minha vida, acaba o meu sofrimento. Acaba? Não acaba. Então é contrário ao seu interesse. Você vai acabar com a sua vida e sofrer muito mais do que você está sofrendo, por causa do desequilíbrio. Então ele foge de um mal para cair no outro mal pior. E muito mais demorado. Porque às vezes ele tinha lá, que nem eu estou falando, 15 anos de vida. Eu dou um tiro e fico 80 anos lá. Vamos enfrentar os 15, né? Não é melhor? Outra coisa. Tem muita gente que fala assim, eu sou tão bom e as coisas só acontecem comigo e Deus não me ajuda, não sei o quê. Então, como eu sou bom, a minha religião diz que as pessoas boas vão para o céu. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu acabo com a minha vida e vou lá morar com Deus. Ai que beleza. Olha que conclusão inteligente. Deus nos dá a vida, eu acabo com ela e vou lá morar com ele. Falo, pai, voltei para casa aqui, agora eu vou ficar aqui, eu sou filhinho do papai. Que beleza, né? Então, é um engano pensar que vai acabar com a própria vida e que vai mais depressa para o céu. E o Espiritismo nos diz também que o suicídio é um obstáculo. Olha outra coisa interessante do suicida saber. O suicídio é um obstáculo à reunião ou o reencontro no mundo espiritual com as pessoas que ele ama, com as pessoas da sua afeição, os seus parentes espirituais, dessa vida, os seus avós que já foram, talvez pais, estão lá esperando. E o suicídio impede esse reencontro, por quê? Porque Deus castiga. Não, Deus não castiga, é por causa do desequilíbrio, ele não vai enxergar ninguém dos seus familiares lá. Ele vai ficar sozinho, desequilibrado, mais doente lá do que estava aqui. Então, de tudo isso, resulta que o suicídio só lhe oferece decepções, segundo ensina a nossa doutrina. Então, ele é contrário aos seus próprios interesses. É muito melhor ficar vivo, enfrentar e aprender com o que vai enfrentar. Diante disso que o Espiritismo ensina, o Espiritismo consegue impedir um número considerável de casos de suicídio. Particularmente eu atendo muitos casos. Eu tenho muitas pessoas que eu trabalho com elas que são suicidas, potenciais. Então, com tudo isso que nós ouvimos da nossa doutrina, nos aconselhando sobre o suicídio, nós queremos também aconselhar os irmãos que pensam em atentar contra a própria vida para procurar essas entidades, esses grupos de apoio. Nós temos o CVV, né? Só de escapa o CVV, acho que é um 50, não lembro o número. Tem também aqui em Botucatu tem a rede de proteção à vida, que também tem lá em Avaré a rede de proteção à vida. Eu faço parte desse grupo, né? E tem também uma coisa importantíssima que ajuda muito pessoas desequilibradas pensando em tirar a própria vida, uma coisa que se chama atendimento fraterno nas casas espíritas. Atendimento fraterno nas casas espíritas é excelente, é ótimo para ajudar pessoas com essas
pretensões. Para não continuar pesado o assunto, vamos lembrar aqui Buda. Diz que perguntaram para Buda qual é o maior erro que nós cometemos na vida. O que vocês acham? Qual foi a resposta de Buda? Qual é o maior erro que nós cometemos na vida? Buda respondeu de pronto: o maior erro é pensar que nós temos tempo. Esse é o nosso maior erro. Pensar que nós temos tempo. Ele completa dizendo assim: o tempo é livre, mas não pode ser comprado. Você não pode tê-lo, mas pode usá-lo. Você não pode ficar com o tempo, mas você pode gastá-lo. E uma vez que você o perder, você não pode tê-lo de volta. Já era. Por isso, o tempo vale mais do que dinheiro. Porque o dinheiro você pode ganhar outro. Você pode trabalhar e ganhar mais. Mas o tempo, não. Você não pode ganhar e nem criar mais tempo. O que foi, foi. Enriquecendo esse pensamento sobre aproveitar melhor o tempo, perguntaram para Steve Jobs, e ele contribuiu dizendo: o seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa. A gente se preocupa o tempo inteiro com os outros. A gente vive a vida dos outros, até daqueles que nem parentes nossos são. E a gente fica perdendo o nosso tempo, ou gastando o nosso tempo com coisas que não tem nada a ver conosco. Então, que tal, diante dessa sabedoria de Buda, nós perguntarmos a esses nossos irmãos em desequilíbrio de pensamento, o que é que eles estão fazendo com o tempo deles? O que eles estão fazendo? Como estão ocupando o tempo deles? Bom, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que o tempo voa. E a notícia boa é que nós somos o piloto. É a gente que dirige o nosso tempo. Ele voa, mas o piloto somos nós. Ou nós deixamos ele voar, ou nós dirigimos ele para onde a gente quer. Então, a gente, sabendo do imenso valor do tempo, a gente vê um irmão, um filho de Deus, que quer jogar esses 15, 20, 30 anos que ele tem ainda de tempo nessa vida escola, perdendo essa maravilhosa e inusitada oportunidade que Deus lhe deu para procurar bem viver, aprender como bem viver, procurando com isso alcançar o progresso espiritual, moral, intelectual, através do quê? Do aprendizado. Procure aprender. Procure quem sabe. Não pense que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Sempre existe informação a acrescentar. Aproveitar esse tempo para aprender. Com certeza esse aprendizado vai demover desses pensamentos. Então, esses nossos irmãozinhos, quais são os conselhos e os consolos
que eles precisam receber de nós. Eu penso que nos caberia dizer, mas sempre, gente, com muito respeito, tá? Esses nossos irmãozinhos merecem muito respeito. Eu vejo pessoas falando, são desequilibrados. Gente, não trate assim. Eles merecem muito respeito, muito carinho e muito amor. Então nós temos que nos dirigir a eles sempre assim, com muito carinho, muito respeito, muito amor, aconselhando-os, lembrando do tempo, a aprender a viver melhor esta vida encarnada. Dizer que ele não tenha medo de ser um sonhador, pois são os sonhos que criam a nossa próxima realidade. Então dê asas à sua imaginação e procure sonhar conscientemente. Sonhe com aquilo que você gosta, sonhe com aquilo que você quer. Aconselhando ainda eles a que procure algo que goste de fazer o tempo todo. Gosta de pescar, gosta de fazer o tempo todo. E depois, reserve ao menos um pouquinho do seu tempo para ganhar um pouco de dinheiro para o seu sustento. Isso é vida de qualidade. E não trabalhar o tempo inteiro, juntar o dinheiro e ir lá meia horinha pescar e se sentir infeliz. Reflita. Lembre-se que sempre teremos muitas lutas nas quais algumas dessas lutas com certeza venceremos. E as que não vencermos, nós aprenderemos. Não perderemos. As que não vencermos, nós aprenderemos com elas. Porque nós temos que aprender com os nossos insucessos. Senão, vamos aprender quando? Aconselhá-los a se conscientizar que amar verdadeiramente não é cobrar da pessoa amada a cumplicidade, mas é sim deixar livre. É vibrar com a felicidade da pessoa amada. Pois o contrário disso não se chama amor, chama-se paixão, posse. Aquele que prende por amor não ama, tem paixão, ele quer a posse. Amar ama pai e mãe, ama o filho, faz tudo para que ele seja feliz. Liberta ele, deixa ele seguir o mundo. E se o filho quiser voltar e morar com os pais vão aceitar. Mas não vai prender. Se prende, não é amor. O amor liberta. Dizer a eles ainda que é para se acostumar a olhar sempre o lado bom das coisas. Deus não faz nada errado, tudo tem lado bom e lado ruim. Olhar sempre o lado bom das coisas, porque sempre haverá algo de muito positivo em tudo que acontece, até no desemprego, até numa morte. Sempre tem algo de muito positivo. Muitos acham que a vida não tem sentido, mas o verdadeiro sentido da vida é simplesmente viver, aprender, evoluir e progredir. Esse
são os sentidos da vida. Então nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Ninguém pode escolher por nós. Somos livres para viver a vida como preferimos. Às vezes, achamos que sabemos o que vamos encontrar pela frente. Mas vejamos bem, se nós seguirmos por uma estrada que conhecemos muito bem, no trajeto novamente dessa estrada eu falo, eu sei tudo dessa estrada. Mentira! As pessoas que você vai cruzar não são as mesmas, são completamente diferentes. Os arbustos na beira da estrada mudaram totalmente. Deus enfeitou diferente para a nossa passagem, nossa honra, e a gente mal olha. Se eu me dignasse a pensar em Deus e olhar ao céu, eu veria que a cada momento que eu ando um pouco naquela estrada que eu acho que conheço tudo, o firmamento está mudando a cada metro que eu ando. As nuvens já não são as mesmas, se for de noite as estrelas já estão diferentes, e assim, a cada momento. Deus nos servindo, nos ajudando, está embelezando e modificando tudo aquilo ao nosso redor, para nos fazer um agrado, e nós não prestamos atenção em nada. Então, continuando os conselhos para esses nossos queridos irmãos, abra o seu coração, libere a sua mente, e estenda seus braços para o novo, para uma vida nova. Aprecie cada momento da sua vida. O melhor da vida são as coisas simples. São as coisas simples que a vida nos traz, que é o melhor dessa vida. Porque as suas emoções, se prestarmos atenção, veremos que as emoções que as coisas simples nos causam são fantásticas. Então aprecie cada momento. Se você por acaso estiver comendo, aprecie cada bocado, sem pressa, explorando o aroma, o sabor, o paladar, reconhecendo temperos, aguçando a saliva, sentindo o prazer daquele alimento que Deus permitiu que a natureza lhe fornecesse. Se você estiver caminhando, curta cada passo que você dá, pois cada passo te leva para a frente. E se existe a lei do progresso, a cada passo que dou, estou me dirigindo para um lugar e um futuro melhor. Aprecie novas pessoas e novas coisas que chegam à sua vida. E lembre sempre que a maravilha de vivermos juntos não está em encontrar pessoas que pensam e agem como nós. Não, a alegria está justamente nas nossas diferenças. É aí que estão as emoções. Ao estar respirando, sinta que aquele ar que adentra o seu corpo já viajou por todo o universo. Já tocou os mais altos montes, as mais belas nuvens, e agora está trazendo toda essa riqueza, toda essa energia para dentro de você. Sinta o prazer de respirar. E tudo que Deus lhe manda a cada respiração. Se em algum momento estiver chorando, saiba que as lágrimas limparão seus olhos. E você passará a enxergar depois de muito chorar.
enxergará a vida de um jeito muito melhor. E se você estiver em oração, lembre-se que ao estar em oração, Jesus estará te pegando no colo e te dizendo: vinde a mim você que chora, vinde a mim você que sofre, porque será consolado. Procure então viver a vida com a alegria que ela merece viver. Quantas coisas boas te acontecem. Chore de emoção e agradeça a Deus por elas. Quanto às coisas ruins que te sucedem, ria delas. Ria. É ruim? Dê risada. Pois você sabe, é ruim, mas é temporário. Vai passar. Eu falei aqui que eu trabalho com esses irmãos. E eu tenho particularmente um carinho tão grande, uma preocupação tão grande com esses irmãos em situação de risco, por atentarem contra a própria vida, que para finalizar, eu resolvi pagar um mico em público. É verdade. Mas com muito amor e carinho, eu quis aqui no final homenagear esses a quem tanto amo. Então, o mico que eu vou pagar é ler algumas rimas, algumas estrofes que eu me prontifiquei a fazer, procurando homenageá-los, dedicando a eles o meu amor e o meu carinho. Eu dei o título de Vida Renovada. Procure novos aprendizados ou lazer. Busque ao léu por outros lugares. Diferentes coisas para aprender. Se revigore e renove os seus antigos ares. Encontre na boa música a sonoridade e a melodia que te acordará desta longa letargia, trazendo para o seu dia a dia harmonia, renovando os sonhos, a paz e a alegria. Então estude teatro, que te ensine a representar. E com a comédia, aprenda ao menos a sorrir. E com o drama, lágrimas fazer cair. E um novo eu, você saberá mostrar. Na natureza, pesquise os detalhes de uma flor. O seu aroma, o seu perfume, se é aroma ou odor. Acompanhe os contornos, os detalhes e a cor, lembrando que Deus a fez com muito amor. Aprenda, irmão, como a borboleta, da prisão a se libertar, ela que já foi lagarta, no casulo aprisionada, onde esteve
longo tempo emaranhada, lutou, empurrou, se esforçou até o casulo romper. Hoje, ela voa, livre e solta, embelezando o nosso alvorecer. E o trabalho? O trabalho no campo da caridade. É a fazendinha do nosso Senhor. É um solo fértil, germinando em quantidade a semente do verdadeiro amor, fazendo a todos aprender o que é verdadeiramente amar. Sim, meus queridos irmãos, tudo que nós viemos fazer aqui nessa vida se resume em uma única palavra: nós viemos aprender a amar. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine.